Eu queria que você comentasse, porque a gente vê várias experiências no mundo inteiro. Por exemplo, Paris vai se tornar, acho que até 2030, uma cidade toda 30 quilômetros por hora, né? Esses esforços para reduzir a velocidade como um fator crítico para a fatalidade. A gente sabe que o acidente ele é imprevisível, né? Mas a gente pode reduzir e atuar na fatalidade desse acidente. E aí, nesse sentido, a velocidade é um fator crítico. Eu queria que você comentasse a velocidade, mas falasse também de outros fatores críticos para reduzir a fatalidade dos acidentes. A velocidade, né, e inclusive foi o tema que a gente escolheu para trabalhar com mais foco para esse ano, é justamente o fator de risco velocidade. Por quê? Quando a gente imagina aí um sinistro de trânsito, um acidente, ele acontece em 3 etapas. O pré, né, a ocorrência ali, o sinistro em si, e o pós. Então, a gente tem vários fatores de risco que contribuem para a insegurança. Por exemplo, utilização de equipamentos de segurança de proteção dos ocupantes. Cinto de segurança, por exemplo, ou capacete. Esse é um fator de risco importante para a preservação da vida. Mas ele só interfere no sinistro em si, no acidente em si, e no pós. A velocidade, ela interfere nessas três etapas, nesses 3 momentos. Então, um excesso de velocidade, ele contribui para que um sinistro aconteça. É diferente do cinto de segurança. A pessoa estar ou não com cinto de segurança não é fator determinante para a ocorrência acontecer. A velocidade, sim. Durante, né, o sinistro, ali no sinistro, a velocidade, né, o excesso de velocidade, amplia demais os danos, né, a proporção dos danos que é causados por aquele sinistro. E no pós-acidente, né, falando já do atendimento das vítimas, o excesso de velocidade atrapalha, né, prejudica demais o atendimento a essa vítima. Então, o fator de risco velocidade é um fator que precisa ser trabalhado. Tanto que a gente está com uma ação em andamento de advocacy para poder alterar o Código de Trânsito brasileiro e reduzir os limites de velocidade em áreas urbanas. A gente teve no Rio de Janeiro um caso muito emblemático, né, recente, de um ator que foi atropelado, numa avenida cheia de quiosques, cheia de travessias, com ciclovia no bordo, com velocidade regulamentada 70 km por hora. Então, é incompatível com o ambiente. A gente fez um estudo na cidade de Curitiba e traçou, a partir de um estudo chamado Estudo Naturalístico de Condução, nós fizemos uma projeção. Se todas as vias de 60 km por hora de Curitiba passassem a ter a velocidade máxima de 50 km por hora, quanto uma pessoa perderia, em média, de tempo, né, porque muitas vezes essa é a justificativa de quem anda, né, dos motoristas de automóvel, qual é o tempo que essa pessoa ia ter em um dia circulando a 50 por hora e não a 60? 8 segundos no dia. Agora, de 60 para 50, para esse motorista não faz diferença nenhuma. De 60 para 50, um pedestre atropelado pode ser a diferença entre a vida e a morte dele. Então, eu acho que a gente tem, principalmente, trabalhar a velocidade, mas tem outros fatores ligados, por exemplo, à infraestrutura. Hoje, as nossas vias, elas não estão preparadas para perdoar uma falha humana. E acho que isso é uma coisa muito evidente nessa nova década. O que a gente tem que levar em consideração? Que o ser humano erra. E ele não pode pagar esse erro com a própria vida, independente se o erro foi intencional ou não. Qual que é a diferença de uma abordagem tradicional para uma abordagem com essa visão zero de sistemas seguros? Eu tenho uma curva acentuada, uma curva perigosa. Na visão tradicional, eu coloco ali as placas informando, né, eu sinalizo, eu coloco alertas e coloco um equipamento de fiscalização eletrônica. E alguém excede a velocidade, né, se envolve no sinistro e morre, e aí o gestor público fala, olha, eu coloquei tudo lá, ele se envolveu nessa ocorrência porque ele quis. Essa abordagem já está ultrapassada. O que a gente tem que pensar agora é que eu vou levar em consideração que o ser humano erra. Todo ser humano erra, de forma intencional ou não. Ele não precisa pagar com a vida. Então, além de todos esses elementos que eu vou colocar nessa curva, eu vou construir uma área de escape, porque mesmo ele excedendo a velocidade, se ele se envolver no sinistro, pelo menos ele não vai morrer. Então, acho que essa é uma abordagem muito importante, que fala de sistemas e que está muito dentro da responsabilidade compartilhada.